Olha, agora em inglês. Shalom para todas e todos. Deixa eu colocar aqui nossa primeira tentativa de um podcast ao vivo pelo Facebook, né? Onde nós queremos perguntas. Paraxá em podcast, uma série semanal da Paraxá, a porção de leitura da Torá, numa conversa informal entre amigos. Essa Paraxá, Be'alotecha. Eu sou o Camilo Yitzhak Zeituni, formado pelo programa Shira Teilot, de capacitação de Hazanim, do Mahon Shechter de Jerusalém, e estudante do Seminário Rabínico Latino-Americano Marshall Meyer, da Argentina. E eu estou com meu querido amigo e irmão Yossi Lanza, historiador e ator de formação, membro da comunidade judaica e um dos meus melhores amigos, não só meu amigo, mas também amigos de muitos que nos acompanham aqui. Vamos lá? Oi, Lanza. Está? Shalom, hello, olá. Tá muito Muitos baixo. idiomas, muitas línguas. Vamos... Muito? Tá Meu muito microfone baixo. acho que está no máximo. Uala, o que aconteceu? Peraí. Vamos lá. E agora? Deixa eu ver aqui. Alô, tá me ouvindo? Ah, mas estranho que tá baixo. Tava tão bom na Peraí que hora eu que vou nós ver estávamos aqui. conversando. Vamos lá. É, porque eu não mudei nada, não cliquei em nada. Calma aí. Só um minuto. Isso acontece, são coisas da... Tecnologia. tecnologia. Fala de novo. Olá, olá, Ah, alô. agora sim. Você tá me ouvindo? Sim? Sim. Ok. Vamos ver como... Então, olá novamente, shalom. Sim, sim. Ficou mudo? Ficou Ouviu? mudo. Agora... Ficou mudo. É, mas Estamos agora você ouvindo. me ouve? Estamos ouvindo. Ok. Ok. Vamos persistir e torcer para que dê tudo certo até o final. Olha que interessante, quem está acompanhando agora pelo Facebook tem legendas automáticas. Que interessante. Vamos, então, Ah, estamos aqui é? com o Lanza. Vamos lá, Lanza, se apresente. Vamos lá, dá um oi pro pessoal. Olá de novo, shalom, hello, que nossas vozes possam ir para todos os cantos e possa atingir o maior número de pessoas, né? E que a gente que isso também venha em retorno para a gente em forma de perguntas, comentários, dúvidas, enfim. Sempre uma conversa entre amigos. A gente sempre fala que isso é o que era comum em todos os Shabbatot, tanto na Bnei Avraham como na Betel, não é? Nós sempre fazíamos essas discussões, né, no Shacharit, pela manhã, no Shabbatot, e a gente ficou com saudades disso e nós já estamos aqui há um mês já, Lanza, fazendo esses nossos comentários, né? Nós tivemos aqui a primeira convidada, que foi a Renata, nossa querida amiga, e a partir de semana que vem, nós teremos os seminaristas do Schechter, ou do Schechter não, do Marshall Meyer, do Seminário Rabínico, se Deus quiser, para nos ajudar e fazer aquela conversa, não é? Então, gente, olha, vocês estão aproveitando o máximo agora as nossas conversas. Bom, vamos começar então falando da nossa paraxá dessa semana, Belo Terra, que ela está no livro de Números. A versão completa dela vai do capítulo 8, versículo 1, até o capítulo 12, versículo 16. Mas, como nós fazemos sempre a leitura trienal, Sim. então a gente vai de 9, versículo 15,
até capítulo 10, versículo 34. Essa paraxá, fazendo um resumo bastante grande dela, né, tentando resumir isso ao máximo, e você sabe que eu gosto de resumir sempre em uma palavra, Sim, eu vou dizer que a é a palavra para essa palavra-chave, paraxá, né? exatamente, a palavra-chave para essa paraxá, eu acredito que seja movimento. E quando a gente começar a falar um pouquinho mais sobre ela, a gente vai entender o porquê. Num resumo maior, o que a gente tem de toda a paraxá? A gente tem a, a menorá sendo feita e como que ela deve ser feita. A gente fala sobre a segunda celebração de Pêssar, da Páscoa. A gente fala do movimento, e aí sim, por isso que eu falo do movimento do povo no deserto, de acordo com a coluna de fumaça ou de fogo, conforme ela se levanta ou ela se abaixa. Depois a gente tem a nomeação de um conselho, o povo reclamando da falta de comida. E, por final, a gente tem Miriam e Aaron falando de Tsípora, a mulher de Moisés. Isso é a paraxá completa. A gente vai se reduzir bastante, né? A gente vai fazer um recorte maior nesse sentido, porque dentro do que a gente fala na leitura trienal, então tem mais a ver com a segunda celebração de Pêssar, que eu acho que a gente não vai se deter muito sobre esse assunto, e talvez mais a ideia do movimento do povo, e por que o povo faz esse movimento, e mais uma coisa, a questão da sacralização, que é uma pergunta que eu também coloquei aí, uma pergunta que é da rabina Elise Frischman, e ela fala sobre a sacralidade, o que torna as coisas sagradas. Mas vamos começar a nossa conversa Daqui e a gente vai chegando nisso. É o resumão do Enem, tá bom? Agora vamos lá. Não é? Nós não estamos compartilhando, nós somos só os textos, tá bom, gente? Porque fica um pouco pesado, por causa do vídeo, internet, essas coisas, então a gente fica... Tá? Ó, a paraxá, que é na nossa primeira... Calma aí. Calma aí. Tá. Nós começamos a falar sobre a nuvem misteriosa que protegia os israelitas. Não é? Certo. Cadê aí? Eu peguei o texto aqui. Calma aí, eu peguei o texto, já esqueci. Quando a gente faz essa nossa paraxá gravada, a gente vai editando, tá, gente? As coisas. Tá? Mas aqui é bom. O ao vivo tem isso. Ao vivo tem disso. A gente perde o texto. Calma aí, né? Mas enquanto você procura o texto, deixa eu falar, já colocando algumas ponderações aí sobre a nuvem, né? Essa nuvem misteriosa, e algumas questões que a gente já pensou sobre isso, ou já falou sobre isso, seja hoje ou em outros momentos. É curioso, e aí por isso que eu dei a ideia de movimento, que o povo caminha ou repousa ou para de acordo com que a nuvem anda, né? De acordo com que Deus determina qual vai ser o ritmo dessa marcha do povo no deserto. Às vezes eles vão ficar algumas horas parados, às vezes dias, às vezes meses. Então é essa nuvem que vai determinando a marcha do povo. Sim. E é curioso pensar que a nuvem, que é algo intangível, ou seja, Deus também é algo intangível, né? Você não consegue tocar Deus, você não consegue segurar Deus, você não consegue guardar Deus para si dentro de uma lâmpada mágica ou dentro de qualquer coisa. Não, ele simplesmente é como o ar. Ele está em todo lugar e ele vai e volta, né? Tem essa questão. Só que é curioso que a nuvem, né, a fumaça, a nuvem, ela representa essa presença. Se a gente pensar, por exemplo, dentro do universo cristão católico, você tem o incenso, Sim. que é uma nuvem, um cheiro, obviamente, mas que também representa essa presença. Uma nuvem de fumaça. Mas é uma nuvem de fumaça. É uma nuvem. Exatamente. Claro.
E é curioso que os gregos também, em suas literaturas, eles vão falar algo semelhante, que tudo já está criado no mundo das ideias, que seria esse mundo subjetivo, esse mundo, né, para além do mundo material, que também, em certa medida, pode representar essa ideia de um paralelo, de realidade com algo para além da realidade, de físico com o espiritual, ou seja, é sempre uma dualidade, né? E ainda dentro dessa dualidade, eu vou começar aqui já fazendo uma provocação para você, porque no versículo seguinte, ao final Calma aí, a gente da... não que leu ainda está o versículo. exatamente... Calma aí, a gente não leu o versículo. Calma aí. Vamos só Eu ler, sou porque... geminiano, eu sou apressado. Eu sei, calma aí. Só pra gente ler o versículo, porque senão a gente perde aqui, calma aí. Vamos lá, estamos aqui ó, no 9, capítulo 9, versículo 15, do livro de Bamidbar, que é o Números. Ó, o Vayom Hakim et HaMishkan, Kisa Eanan, et HaMishkan Leoel ve'edut ba'erev, יהיה על המשכן כמראה אש עד בוקר. כן, יהיה תמיד הענן, יכסנו ומראה אש לילה. Isso quer dizer, vamos fazer aqui, olha, no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda da guarda das tábuas da aliança, a nuvem cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo, e assim que sempre acontecia. De dia, a nuvem o cobria, e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, do tabernáculo, os israelitas partiam, e no lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Pronto. Só para ter a base da Parashá. Agora a gente vai filosofar aqui. Vamos brisar aqui. Então, a Renata, que já participou com a gente aqui e vai voltar em qualquer momento aí de novo, Sim. Certa vez na sinagoga, ela refletiu um pouco sobre essa ideia de movimento e paradas, né? Que é essa ideia da nuvem quando levanta e anda, e os israelitas também caminham junto, e quando a nuvem desce, eles param. E como que também a vida também tem que seguir nesse fluxo. Ora, a gente tem que avançar, ora, a gente tem que caminhar, mas chega um momento em que a gente precisa parar, que a gente precisa pôr o pé ali, ficar um pouco ali, para até poder ter uma visão ampla das coisas que estão acontecendo. Sim. E eu acho que, nesse sentido, é muito simbólico o que a gente tem vivenciado na atual conjuntura, porque o mundo moderno é um mundo totalmente em movimento, né? A gente está o tempo inteiro se movimentando. E, em alguma medida, fomos, de maneira mundial, forçados a parar um pouco, né? Claro que de uma maneira muito triste, muito pesada, muito dolorosa, Mas né? talvez Mas isso também necessário, forçou né? a gente a parar um pouco. Talvez necessário. Quero acreditar que não, mas talvez. Mas a ideia é que nem sempre existe uma frase que diz: às vezes não voltar para trás já é ir para frente, sem precisar estar andando, às vezes parado mesmo. Sim. Porque a gente tem essa ideia que a gente precisa, e o nosso mundo contemporâneo cobra muito isso da gente, Sim. de que a gente precisa a todo instante estar ocupando tempo, fazendo algo, acontecendo e fazendo, não sei o quê, e a gente às vezes esquece que a gente precisa parar, ficar sem fazer nada e fazer companhia para nós mesmos, Sim. né? Sim. Ou então, de repente, com as pessoas mais próximas. Então, essa ideia de movimento eu acho muito interessante. Me lembra muito, assim... Bom, eu sou um geminiano puro, né? Que é o signo do movimento. Mas até um geminiano mais, né, movimentado, que nem eu, tem horas que eu preciso simplesmente fazer o completo inverso disso, Sim. que é ficar quieto, parado no meu canto sabe, às vezes até as pessoas falam: você tá triste? Não, só tô quieto, parado, né? Mas dali 5 minutos eu tô Volta completamente ativa. enlouquecido de novo.
Olha, quando nós vimos aqui a questão da nuvem, não é? Essa nuvem, ninguém sabe dizer o que é essa nuvem. O Midrash, tá? No Bereshit, esqueci onde está. O Midrash, ele fala o seguinte, que essa nuvem, ela era a mesma nuvem que estava no Monte Sinai, que ficou lá quando Moisés recebeu, né, os 40 dias, depois mais 40 dias, no total 80 e poucos dias, essa nuvem ficou parada em cima do monte Sinai, até que Moisés recebeu as primeiras tábuas, depois quebrou por causa do pecado dos israelitas do bezerro de ouro, e depois a segunda vez que ele recebeu as tábuas, tá? E essa nuvem, ela foi guiando, tá, os israelitas pelo deserto. Como disse aqui na leitura propriamente dita da Torá, quando a nuvem andava, os israelitas andavam. Quando a nuvem parava, os israelitas paravam. Teve até a hora que os israelitas iam parar e no mesmo tempo a nuvem continua a andar. Tipo, quem está guiando o povo no deserto? Né? Moisés está guiando o povo no deserto ou é o próprio Deus que está guiando o povo no deserto? Essa é uma interessante. Gente, mande, ó, nós temos aqui o Denis que chegou. Olá, Denis. Temos o Euda que está assistindo. Temos mais 3 pessoas que não aparece para mim o nome, mas enfim, bem-vindos. Talans, assim, quando nós vemos a questão da nuvem, que é uma coisa totalmente sem sentido, né? Tipo, se um vento vem, a nuvem se dispersa, né? E como que a nuvem agora ficava e guiava? Será que era uma nuvem ou era algo mais profundo do que uma nuvem? Eu acho que, na minha percepção, e por vezes eu tendo a ser bastante materialista nessas percepções, a nuvem, na verdade, retrata justamente essa questão de não poder aprisionar ou guardar, né? Então, nós não temos o poder de colocar Deus numa lâmpada ou qualquer coisa do tipo. Deus, inclusive, não está dentro da arca, né? Ele não habita na arca. Aliás, quando ele fala, inclusive quando depois chegam lá e fala, construa-me um santuário e eu habitarei entre eles, né? Construa um Mishkan e eu habitarei entre eles. Nem no Mishkan ele fala que vai habitar, mas entre as pessoas. Então, quando você tem essa nuvem, que é algo que chega, mas que também se dissipa, que se movimenta, quer dizer, o sagrado, ele se apresenta de acordo com as situações e os momentos. E da mesma maneira que ele se apresenta, ele sai de cena. Mas o que é mais doido ainda pensar é que da mesma maneira em que a nuvem determina o ritmo em que os israelitas estão caminhando pelo deserto, também o povo determina, em alguma medida, o movimento do próprio Deus. Porque quando você tem, lá no versículo 35, e aí nesse versículo, 35 e 36... Temos aqui. Coloca aí. Quando a gente chega nesse capítulo 35 e 36 do capítulo 10, ele não está dentro da nossa leitura trienal, mas eu acho bastante interessante porque ele está dentro ainda desse tema da nuvem e do movimento, que a gente usa isso, inclusive, até hoje, dentro da nossa liturgia, quando vai abrir a arca, né? Que é quando alguém simplesmente diz, né, para Deus, levanta, né? Ou então erga-se, né? E depois, no outro momento, ele fala, retorne, né? Então, quando o povo vai avançar, alguém diz para Deus, Deus, levanta, caminhe. E depois, quando não, essa mesma pessoa diz, está na hora de voltar, retorne, Senhor. Ou seja, Volta. isso Quem era é que está para determinando, então? Isso era para nuvem, né? Sim.
Interessante Então que aí eu te é um pergunto, e jogo. pergunto pra... É uma relação, muito mais do que um jogo, é uma relação. É isso que a gente precisa entender, que Deus não está em objetos, ou não está em lugares, ou não está em nada. Deus está constantemente falando isso. É a relação. E tanto eu determino vocês e o movimento de vocês, mas também vocês determinam, e a gente vai ter vários exemplos disso dentro da Torá. Um deles é esse, porque alguém está dizendo para Deus se movimentar, Sim. e a gente também tem, por exemplo, no episódio lá das filhas de Tziloferat, que elas alteram, é por conta delas que o texto bíblico é alterado. Ou Sim. seja, a gente altera e Deus também altera. É uma relação sempre, de ida e de volta. É um movimento constante. A experiência mística, ela tem que ser das duas partes, não é? Tem que ser de quem recebe e de quem entrega, não é? Nós falamos aqui em off, né, antes de começar a nossa transmissão, o quão interessante é que todos os povos falavam que os israelitas eles andavam de um lado para o outro sem paradeiro. Então, por 40 anos, os israelitas ficaram, sabe, desesperando de um lado para o outro. Você vê até memes na internet hoje em dia com o Google Maps, que tem lá do Egito até Jerusalém, não é? Demora 6 dias andando, sabe? E você demorou 40 anos para chegar aqui. Na verdade, o que o judaísmo, agora eu falo assim, o judaísmo enquanto religião, enquanto construção de religião diz, é muito mais interessante a discussão, é muito mais interessante a construção, né, do que a chegada. É como fala, é mais interessante o ponto de largada, a caminhada, do que a chegada em si. É como eu ouvi de um rabino esses dias, é muito mais, o ideal é muito mais bonito, sabe, na ideologia, do que quando chegar lá e você vai fazer, sabe, você vê que tudo dando errado, porque você imaginou aquilo. Então, quando os israelitas ficaram 40 anos caminhando ali atrás daquela nuvem, não é? Foi uma preparação muito grande. E uma preparação, você vê nessa paraxá, o povo viu os milagres, o povo viu tudo acontecido. Mas o que eles falaram? Você sabe que os israelitas eram sefaradi? Você sabia que os israelitas eram sefaradi já, Lanza? Por quê? Está escrito na Paraxá. Você só nos dá maná. Maná e maná. No Egito, a gente tinha pepino e cebola para comer. Tipo uma salada israelita, uma salada marroquina. Sabe? Eram sefaradi. E Pois eles é. queriam, sabe? Eles reclamavam até que aconteceu ali o milagre das codornas, né? Então, assim, o povo ficou 40 anos para poder se purificar. Então, era muito mais interessante a caminhada, a purificação, e também para os filhos que nasceram durante a peregrinação no deserto, terem uma nova cabeça, né? Terem uma nova cultura até chegar na Terra Prometida, não é? Eu acho que a nuvem, Camilo, como você falou, Camilo, sim, só te cortando aqui, o Denis fez um comentário muito interessante de que essa passagem, né, esse trecho da Torá que fala sobre o movimento de Deus, né, de levanta e vai e depois retorne, ela está entre duas letras nun de ponta cabeça, invertidas de ponta cabeça. sim. E qual seria o motivo dessas letras estarem aí? Qual é a ideia desses duas letras nun invertidas exatamente nesse trecho da Torá? Qual que é a ideia? Calma aí. Você sabe a resposta? Eu não sei a resposta.
Eu acho que não existe uma resposta, mas várias. Sim. A gente pode pensar, por exemplo, numa primeira resposta, um erro de caligrafia. E, por algum motivo, isso foi sendo copiado e copiado e copiado e não tem motivo. 2, a gente pode pensar que, por algum motivo, o autor do texto quis destacar essa passagem por algum momento Sim. e colocou o num de ponta cabeça justamente para dizer que, do mesmo jeito que a letra pode estar na posição original, real, né? Ou seja, em pé, ela também está de ponta cabeça, mostrando essa ideia de movimento, de cima para baixo, de baixo para cima. Podemos pensar também Olha, dessa sim, forma. é o que Podemos é pensar, o movimento, né, que a gente está conversando aqui. sim, podemos pensar também no próprio número da letra Nun, porque a gente tem, logo depois que a Torá é dada, tivemos aí, celebramos exatamente há pouco tempo, depois da contagem do Homer de 49 dias, você vem aí e aparece aí uma letra Nun que tem um valor de 50. 50. Será que tem alguma conexão? Né? Porque é justamente a paraxá seguinte que a gente vai ler e que tem pode ter essa associação. Então, quer dizer, eu acho que pode haver vários significados. Se alguém tiver mais algum significado Sim. sobre isso, por favor, Eu realmente pode trazer para a gente, sempre é bem-vindo. realmente eu não me apeguei ao não, tá bom? Tá bom? Mas vamos lá. Ok? Vamos lá. Bom, outra questão que eu quero colocar Ó, o aqui. Denis colocou, Ah, o Denis colocou que em Shabbat 116a afirma que ela está entre duas punições. É por isso que então estaria separado, né? Para separar dentre essas duas punições. A punição da mulher, né, de Miriam e Aaron, e a punição do próprio povo por conta de reclamar da comida. sim. Então, por conta disso, esse texto ele está separado de alguma forma. É para separar. É essa a ideia deles. Falando sobre a reclamação, um dos pecados, né? Nós temos aqui uma pessoa muito interessante que ele aparece na nossa paraxá. A gente já está quase chegando no final, né? Já tá... É uma pessoa que aparece na... Calma aí. Opa, onde estou? Onde eu estou? Aqui. Você está em Israel. Agora são 10h19. 16h19 no horário oficial do Brasil. Olha lá. Aparece uma figura muito interessante que é o Rovav, que é o sogro de Moisés. O nome dele é Itro, não é? Mas aqui aparece como Rovav. E esse Itro, todo mundo sabe que ele não era israelita, não é? Moisés ele fugiu do Egito e foi lá para Midian e lá ele encontrou esse sacerdote, não é? Tem que entender que... Opa, o que aconteceu aqui? Tem que entender que todo esse contexto de entregar a Torá, de sair do Egito, de encontrar as tradições e os cultos existentes foram na África, continente africano. E Hovav, ou Jetro, era um alto sacerdote africano. Vamos chamar se era um babalaô, ou era né, um babalorixá, um babalaô. E é muito interessante que cor que ele era. Ele era negro. Tinha pele negra. Porque a filha dele, que é Tzipora, não é? Ela... Nessa paraxá que a Miriam e o Aaron começam a falar com ela, tipo, reclamar que Moisés casou com uma mulher negra. Então, a gente vê todos os mistérios que, mesmo assim, nada se cria, tudo se copia. Os sábios dizem que somente duas coisas que o povo judeu trouxe de novo, não é? O monoteísmo
3 coisas, na verdade. O monoteísmo, o Shabat e o não sacrifício de humanos. O resto são todas as culturas vizinhas que os israelitas viviam. Então, nada é novo. Isso chamava, na verdade, antes de Moisés receber a Torá, isso chamava Derech Eretz, que é o caminho da ética, que Abraão, Isaac, Jacob e outros, né, tinham até chegar em Moisés, que aí nós tínhamos um código de leis a seguirem. Você quer comentar? Diz um ditado, né? Nada se cria, tudo se copia, e a gente sabe que uma tradição bebe da outra. A gente, antes de começar aqui a nossa conversa, falávamos, por exemplo, de algumas semelhanças que existem entre o judaísmo, por exemplo, e o catolicismo, né? Dentro dos seus rituais, e que, por exemplo, dentro do catolicismo você tem toda uma parte antes de leituras, seja do que dentro do cristianismo é chamado de Antigo e Novo Testamento, depois o Salmo, depois o Evangelho, para então você chegar no ápice do ritual católico, que é a oração eucarística, muito parecido com o que a gente faz dentro da recitação dos vários salmos, etc., até a gente chegar também no ápice da nossa reza, que é a Amidá. Então, a gente tem essas semelhanças, um bebe do outro. Não era diferente do povo israelita, que viveu tantos anos no Egito, que se comunicava com tantos outros povos ali da região do Mediterrâneo, né? A gente comentou, acredito, já em outro podcast, ou se não, mas a própria história do dilúvio é uma história compartilhada por várias civilizações que vivem no entorno. Né? São várias civilizações no entorno do Mediterrâneo que têm a mesma história de um dilúvio e que hoje, provavelmente, a gente sabe que, na verdade, é só a invasão do Oceano Atlântico para cima do Estreito de Gibraltar e que cria o Mar Mediterrâneo, ou seja, o dilúvio, na verdade, é só o Mar Mediterrâneo. Sim, mas que vários povos comentaram essa história de acordo com o que eles tinham como comentar, né? Então, eu acho que se você olhar, por exemplo, o próprio ritual dos levitas para entrar, para fazer o serviço dentro do Mishkan e tudo mais, lembra muito essa coisa de raspar os pelos, a cabeça, etc. Lembra muito um ritual, por exemplo, do candomblé de iniciação. A iniciação do candomblé. Então, a gente não está desconectado. Né? A gente não está desconectado. A gente só tem olhares diferentes. A gente só está em movimento. De novo, eu vou bater na tecla do movimento. E aí, é claro que todo esse movimento ele não acontece de uma forma sem atrito. Porque quando duas culturas se encontram, o telefone tocou aqui, eu desesperado já peguei aqui para parar o telefone. Então, quando duas culturas se encontram, e isso vai, não só duas culturas, quando duas pessoas se encontram, já são dois mundos se encontrando, cheios de conflitos, cheios de dúvidas e incertezas. Imagina, né? Então, você imagina dois povos, duas civilizações, duas eras se encontrando. Sempre vai ter. Então, é óbvio que, de alguma maneira, esse atrito entre os irmãos de Moisés com a família da esposa dele seja uma parte desse conflito, sim. A gente é humano, a gente não está longe disso. E essa contradição é encontrada, inclusive, quando o próprio texto bíblico relata sobre Deus. Até Deus tem os seus momentos de contradição. Então, eu acho que isso é muito natural, porque Deus não está fora da natureza humana, do que é a natureza, né? Então, Deus está com a gente. Deus e aí eu vou citar aqui um texto, eu vou abrir aspas aqui, para citar um texto que fala exatamente sobre isso, que é da rabina Elise Frischman, que é de Nova Jersey. Ela é, inclusive, autora do Sidur Mishkan Tefillah, que é um sidur reformista. Abre aspas, ela diz o seguinte: o judaísmo nos ensina a distinguir o que é sagrado. Isso não significa que as coisas sagradas sejam separadas das comuns. Em vez disso, o comum pode se tornar sagrado.
Por exemplo, quando entramos em uma sala lotada, notamos as pessoas superficialmente, o que elas estão vestindo, seus estilos de cabelo. Temos uma percepção comum. Mas ficar com uma pessoa e conversar enquanto olhamos nos olhos uma da outra, nossa percepção muda. Vemos uma pessoa de forma diferente, mais profundamente. Essa percepção é mais sagrada. Perceber a beleza da natureza é um comportamento comum. Agindo para preservar essa beleza, nosso comportamento se torna sagrado. Então, a nossa tradição ensina a arte de transformar o comum em sagrado. Nós não apenas vemos, nós percebemos. Nós não apenas comemos, mas provamos. Nós não apenas desejamos, nós amamos. Os animais existem no reino do comum. Os anjos vivem nos céus. Ao contrário dos animais ou dos anjos, os humanos têm a capacidade de viver em ambos os reinos. Kodesh Verhol, sagrado e profano. Que lindo. Somos as únicas criaturas, ela continua, somos as únicas criaturas que podem influenciar e elevar o comum ao sagrado. E isso, lá no início da nossa paraxá, quando fala sobre acender a menorá, diz, que inclusive é o próprio nome da paraxá, né? Que significa elevar, subir. Ele precisava subir para acender a luz, ou seja, para tornar algo sagrado, você precisa de preparo, você precisa elevar-se. Então, e o sagrado, ele não é um sagrado em si, mas ele é um sagrado porque ele está sagrado. Assim como o Monte Sinai esteve sagrado durante a presença de Deus, assim como a arca esteve sagrada, como o templo esteve sagrado, e como as nossas relações podem estar sagradas. Uma das perguntas que sempre, só para a gente já pro finalzinho já, tá bom? Uma das perguntas que a gente sempre faz é o seguinte, que a arca sagrada era tão sagrada que somente sacerdotes poderiam tocar, e quem quis tocar, não é, nela foi fulminado. Só que depois você vê em vários lugares romanos destroem o templo sagrado e vão roubar a arca. O pessoal lá da Etiópia diz que a arca está com eles, não é? Tem várias questões, tipo como? E é o que a Rabina fala, não é? Só é sagrado aquilo que nós damos sacralidade nele. Se eu pego um copo e eu falo, esse copo a partir de agora é sagrado, eu vou usar ele somente para o Kiddush, ele agora é sagrado, entendeu? Nesse momento ele é sagrado. Mas depois eu estou sem copo em casa e eu vou tomar um refrigerante nele. Ele não é um copo mais sagrado, ele é só sagrado para aquilo que tem sacralização. Nossa, esse texto da Rabina é o máximo. Lembrando que sacralizar é justamente isso, separar, né? É separar do uso que é comum. Inclusive, o Denis colocou aqui uma frase que é interessante. Sacralizar é conhecer o absoluto no outro. Ou seja, você só consegue sacralizar o outro a partir do momento que você, de fato, conhece o outro. Conhecer o outro não é apenas ver. Conhecer o outro é ter uma relação. E quando você tem uma relação com o outro, então Deus habita no meio dessa relação. Agora só quero colocar um último versículo para a gente falar qual era essa nuvem, tá bom? A nuvem, de acordo com Jeremias e Emiau, assim diz Deus: eu me lembrei da bondade da sua juventude, seu amor como uma noiva, de ter me seguido no deserto, numa terra não semeada. Então, e Abacuc, né? O profeta Abacuc, ele fala: mesmo que a redenção demore, eu esperarei chegar. Então, assim, Deus estava guiando o povo de Israel no deserto, e o povo de Israel, Moisés no caso, estava ali controlando a Deus, falando: ó Deus, tá na hora já, tem um ano que a gente está aqui parado, não é? E vamos andar, porque Kuma Adonai. Não é? Como que é a reza? Eu acho que é isso. Quem quiser acompanhar, tá aqui, ó, no versículo, a gente pode cantar, como as comunidades cantam, né?
Vaihi binso Aaron, Vayomer Vaiomer Moshe, Moshe, Uma Adonai, Ve'afutzu oivecha, Ve'anusu mesanecha, Mipanecha. Aí já é do Aí depois a gente, aí é claro, tem o... do Teilim, não, do Isaías, né? Que mitzion tetzet. Sim. Bom, gente, eu acho que um resumão, tipo, que o Lança já falou, a palavra-chave é movimento. Então, não importa para onde você vai, tá? Não importa se você vai chegar ou não. O importante é você acreditar na sua caminhada, nessa relação sua com o próximo, essa relação sua com Deus, essa relação sua, não é, com a natureza. Aí, se você chegar, opa, você ganhou o seu presente. Se você não chegar, você também ganhou, porque o processo é o mais importante do que o produto em si, não é? Eu quero terminar dizendo que cada um de nós possamos ter a propriedade e a mesma ousadia de que teve a pessoa que escreveu, ou que disse, ou que pensou, ou as mesmas pessoas que falaram isso, e entenderam que a relação com o sagrado é uma relação de movimento. Então, da mesma forma que vocês esperam para poder se movimentar e para seguir um caminho, e entendem que isso também depende de Deus, mas que vocês e que cada um de nós possamos entender que esse caminho também é determinado por nós. Então, tem momentos em que cada um de nós precisamos dizer: Kumá Adonai, levante-se, Senhor, caminhe, né? Faça alguma coisa também. Então, é uma relação dupla, é uma relação de mão dupla. Ela tanto vai quanto volta. Então, eu queria que cada um de nós pudéssemos, nesse Shabat, entender essa relação que é divina, mas que ao mesmo tempo é humana. E que é esse movimento divino e humano, sagrado e profano, é que constroem a nossa natureza, o nosso universo. Amém, axé, auerê, aleluia. Bom, gente, eu acho que é E isso, vamos todos né? juntos. Eu acho que é isso. Muito obrigado por essa primeira experiência nossa aqui no online, tá? Ao vivo, na verdade, não é? Muito obrigado por estarem conosco. Eu acho que a gente passou um pouquinho da hora, porque a gente está ainda, sabe, é muita coisa para falar e eu tô com o Leonino querendo aparecer, com o Geminano querendo falar. Então a gente estamos aqui para vocês. Isso nos enriquece, tá bom? Próxima paraxá, tá? Shelach Lecha, e a gente vai aqui tá com um dos nossos amigos. Não vou falar ainda, mas e mande perguntas. E olha, a gente ainda vai começar aquele nosso esquema, tá? Pelo Zoom, a gente vai dar uma aulona aí, eu e o Lanza, pelo Zoom. Qualquer dia deles a gente vai passar aqui depois, no Ô, mês que vem. Camilo, aproveitando aqui que a gente ainda está com algumas pessoas ao vivo, enfim, que outras que vão escutar posteriormente, eu queria propor o seguinte: da mesma forma que a gente se prepara para poder fazer o podcast, eu queria que as pessoas também se preparassem para a próxima semana, lendo a Paraxá, justamente para que elas provoquem os nossos comentários com perguntas, como fez o Denis hoje, ou comentários, tragam outros elementos também, para que isso nos force a também buscar outras respostas, Sim, nos e nos force a ter mais enriquece muito. movimento ainda. Sim. Bom, Rafael, E com isso, Gustavo, Denis, Diego, muito obrigado por participar conosco. E Lanza, te amo de coração, desde aqui de Israel. Muitas bênçãos para você. Que tenha um Shabbat Shalom, um Shabbat abençoado e de muita paz. para você também, querido, Shabbat Shalom aí para você em Israel e para todos nós, em qualquer lugar
deste grande planeta, que na verdade é uma pequena bolinha azul flutuando no espaço, em sempre total movimento. Beijos. Beijo, Shabbat Shalom.